Bom, então para começar eu vou deixar aqui na tela um gráfico que na verdade é chamado pirâmide de aprendizagem. Essa pirâmide ela mostra como que a gente absorve o conteúdo que a gente aprende. Então, por exemplo, nós aprendemos 10% do conteúdo quando a gente apenas lê, 20% quando escutamos, 50% quando vemos e ouvimos, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos os outros. E é nesse ponto que eu quero chegar. Então, de acordo com essa pirâmide, quando a gente ensina aquilo que a gente aprendeu para outras pessoas, é nesse momento que a gente absorve mais o conteúdo, que a gente aprende mais sobre aquele conteúdo. E isso é verdade, por quê? Porque quando a gente quer ensinar outra pessoa sobre um determinado assunto, a gente vai querer dar o nosso melhor. A gente não vai querer passar uma informação errada, então a gente vai estudar com mais afinco aquele conteúdo para poder passar para o outro aquela informação. Então, uma professora, quando chega na sala de aula, ela chega preparada para dar aquela aula, então ela estudou sobre aquilo e ela vai falar sobre aquilo. E isso, além de ajudar o aluno a ter o conhecimento sobre o assunto, né? Ela está passando aquele conteúdo para o aluno, ela também está memorizando aquele conteúdo cada vez mais, ela está gravando aquilo na mente dela. E eu falo isso com propriedade, viu? Porque eu sou professora. Então, eu tô usando essa técnica para aprender os conteúdos de concurso público. Mas aí, eu tenho um quê a mais, uma coisinha a mais que eu faço que tá potencializando esse meu aprendizado. O que eu faço? Por exemplo, eu deixei aqui aberto no tablet a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, só como um exemplo, tá? Então, ao invés de eu pegar e ficar lendo a lei aqui, né, uma leitura passiva, o que eu vou fazer? Eu vou entender o que a lei tá querendo dizer e vou explicar para mim mesma o que ela tá falando. Então, por exemplo, no artigo 1º, esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, e etc. Não vou ficar lendo tudo aqui. Aí eu já tenho que, né, sacar. Ah, não, essa lei, então ela tá falando sobre o processo no âmbito da administração federal. Então não é estadual nem municipal, é federal, da administração direta e indireta. Tá. Aí o que eu faço? Eu aprendi, aí que tá o que esse quê a mais que eu falei pra vocês. Eu vou pegar o meu celular, eu vou abrir o gravador, e eu vou começar a gravar eu ensinando essa matéria. Lei 9784, que dispõe sobre o processo administrativo. O artigo 1º dessa lei fala que ela estabelece normas básicas do processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta. Então, é da administração federal, não é nem municipal nem estadual. E é da administração direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao cumprimento dos fins da administração. Então, visa especialmente proteger os direitos dos administrados. Não é somente, não é exclusivamente, visa especialmente, em especial. Vou fazendo isso com os outros artigos. Dessa forma, é como se eu estivesse ensinando para outra pessoa. Não tem ninguém aqui, eu estou falando como se eu estivesse ensinando, mas eu estou gravando, além de eu estar falando e ensinando, eu estou gravando. Por quê? Essa gravação aqui eu vou utilizar em outros momentos. Então, quando eu estiver, por exemplo, fazendo um serviço doméstico, que eu estiver dirigindo, que eu estiver viajando, enfim, eu tenho tudo salvo. Todas as aulas que eu dei sobre aquele conteúdo, eu tenho salvo. Então, eu coloco o fone de ouvido e eu vou me ouvir explicando aquele conteúdo. Gente, isso fez eu dar um salto no meu desempenho. Então, assim, ao invés de eu fazer uma leitura passiva da lei, como a gente viu, a leitura, ela não ajuda a gente a absorver muito o conteúdo. Ao invés de eu fazer a leitura passiva, eu já faço uma leitura mais atenta. Depois eu venho com o gravador e eu falo, eu explico aquilo que eu acabei de ler com minhas palavras. E depois, ainda por cima, eu ainda vou ouvir. Eu ponho o fone de ouvido e ainda vou ouvir tudo aquilo que eu expliquei pra mim mesma, né? Então isso tem me ajudado demais. E é uma super dica que eu acho que você deve implementar aí nos seus estudos, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também a melhorar suas notas. E eu acho que só por essa dica, esse vídeo já merece uma curtida. Por favor, curte o vídeo aí. E se você achar que eu mereço um pouquinho mais, quem sabe você não se inscreve no canal.